no Império Brasileiro, nós tivemos uma safra de estadistas liberais extraordinária, né? Por exemplo, a escravidão no Brasil acabou graças à luta do Joaquim Nabuco, entre outros, né? Mas Joaquim Nabuco liderando no fronte político, e nunca foi E um processo suprapartidário. suprapartidário, Que é sempre bom lógico. lembrar também que o chamado Partido Conservador também era um partido liberal. Sim. A literatura deles eram os liberais do século XIX. Exatamente. E João Alfredo Correia de Oliveira, que foi, É isso aí. foi lá na Não. Lei Áurea, capitaneou, era do Partido Conservador. E mesmo o jeito antes, né? Por exemplo, começamos, por exemplo, a abolição da escravidão no Brasil começou com várias leis, né? A lei do ventre livre, né? Depois tivemos a proibição do tráfico, enfim, as coisas vieram andando. E nós conseguimos acabar com a escravidão no Brasil por mão de um liberal, mas isso nunca foi dado devido crédito. Todo mundo só critica. Ah, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Mano, nós não tivemos guerra civil, nós não tivemos o colapso do sistema como teve nos Estados Unidos. Então, assim, as virtudes dessa obra liberal, ela não é contada na sala de aula. Ela não faz parte da nossa história. Nós não temos orgulho dos nossos pais fundadores, dos nossos founding fathers, né? Então, quando você pega o Império, que produziu uma safra enorme de estadistas, a gente está aqui mencionando Joaquim Nabuco, mas tem o Zé Bonifácio, que era uma figura extraordinária. Que teve José Bonifácio, efetivamente, ele era um founding father brasileiro. Exatamente. Participou lá da independência. E já na independência ele defendia que era preciso fazer muito mais do que apenas uma independência política. E sim também uma reforma social que contemplasse, por exemplo, a libertação dos escravos. Isso em 1820, ele estava falando nisso. Não, a própria... Quando os founding fathers dos Estados Unidos, muitos deles não falavam, não chegavam nesse departamento. A própria lei eleitoral, o Brasil tinha um número de eleitores maior que a Inglaterra, uma época. Então, assim, nós fizemos várias coisas. Uma liberdade liberdade de imprensa extraordinária. Que nenhuma, aliás, os ingleses ficavam chocados com a liberdade de imprensa no Brasil e o jeito que caricaturavam, por exemplo, Dom Pedro II, etc., dizer, mas isso nem na Inglaterra era proibido, né, esse grau de, vamos dizer assim, liberdade em satirizar o imperador, né? E Dom Pedro II, que foi certamente, o Gladstone disse que ele foi o maior monarca da sua época, numa época que tinha a Rainha Vitória e outros. Então, nós temos uma carga histórica extraordinária de feitos, mas que jamais isso se transformou numa narrativa na sala de aula, no ideário nosso, né, histórico. Por que isso? Bom, a difusão das ideias também depende de quem ocupa espaços. Quem ocupa espaços em que o imaginário possa ser construído e possa ser exposto. E quem ocupou os espaços de expressão do imaginário majoritariamente no Brasil foi a chamada esquerda, a quem não interessa reconhecer esses méritos. A origem desse problema está em quem ocupou esses espaços de difusão do imaginário, de expressão da cultura na arte, na universidade, na academia. Quem ocupou esse espaço foi a inteligência de esquerda. Também, nas últimas décadas, isso se deve ao fato de que a direita, até o liberalismo, por paradoxal que isso pareça, ficou associado ao regime militar. Então você tem na Nova República, esse regime que nós vivemos hoje, vivíamos, eu já não sei mais se a gente pode dizer que a situação atual é igual à situação das primeiras décadas da Nova República, dado o desbalanceamento dos poderes hoje, mas deixando isso de lado, esse regime ele nasce com um mito fundador de que os que lutavam contra a tirania, lutavam contra o autoritarismo, estão chegando ao poder e implantando a democracia e um Estado cidadão, um Estado social que vai beneficiar os marginalizados, vai beneficiar os sofridos. Quem são esses líderes que lutavam pela democracia? Muitos deles não lutavam por democracia coisíssima nenhuma. Né? A gente pode colocar aqui tanto a esquerda de fato, como políticos que capitanearam o processo de redemocratização, que bom que eles fizeram isso, mas que eram políticos egressos do varguismo. E o que era Vargas se não um ditador? A gente pode falar aqui de Tancredo Neves e companhia, que são políticos que nascem da égide do varguismo. A cultura política da qual eles saem não é uma cultura democrática, é uma cultura de formação autoritária e populista. Então são essas pessoas que chegaram ao poder como heróis que lutaram contra a ditadura, contra o tirano, que eram os militares, e implantaram esse Estado cidadão. A narrativa ficou com eles. Junto com eles, todo esse cabedal intelectual da academia, que já vinha se gestando antes dentro da universidade, mesmo durante o próprio período do regime militar,
Isso fez com que essa narrativa colasse, dominasse, e os liberais ficassem associados ao regime militar. Também em função do fato de que, é verdade, a história não é bonitinha, a história não é linda, a história não é colorida. Houve figuras ligadas ao pensamento liberal que cooperaram com o regime militar. Sim.